Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excepcional dia, tenham um excepcional dia. Estamos aqui de volta mais um dia com o livro Descubra Seu Destino, do Tiago Brunet. E bora de leitura, bora de leitura. O que eu permiti que me influenciasse, mais um subtítulo deste livro. Como seres humanos, somos altamente influenciáveis. Dia desses, em uma de minhas palestras, perguntei se havia solteiros entre nós. Rapidamente, alguns jovens se manifestaram com sonoro e rouco. Então perguntei a eles: quem aqui sonha em casar e passar a lua de mel em Paris? Vários levantaram as mãos. Baixei essa música aqui um pouquinho. Escolhi uma menina e a convidei até o palco, fazendo uma segunda pergunta: Quem você realmente... Cadê? Bora lá. Escolhi uma menina e a convidei até o palco, fazendo a segunda pergunta: você realmente tem um sonho de passar a lua de mel em Paris? Ela, sorrindo e claramente feliz com a possibilidade, respondeu: sim. Segui perguntando: você já foi a Paris? Ela me olhou abaixando um pouco os ombros, franzindo as sobrancelhas e disse: não, nunca estive lá. Insisti em perguntar: como você sonha em passar a lua de mel em um lugar que nunca esteve? O silêncio na plateia fazia com que até a respiração ofegante da menina fosse ouvida. Ela não soube responder, então eu expliquei. Bom, pessoal, é que desde criança que assistimos a filmes, e quando o filme se passa em Paris, tem sempre um casal lindo e apaixonado que se beija em frente à Torre Eiffel e janta à beira do rio Sena. Nossa mente é influenciada há anos por imagens e sugestões que ainda que inconscientemente modam a nossa forma de pensar. Sendo um pouco mais profundo, nem mesmo nossos sonhos não são nossos. Alguém plantou essa ideia lá. O seu sonho é realmente seu? Reflita sobre isso. O que você tem permitido que te influencie? Eventos negativos? Lembranças dolorosas? Vergonhas do passado? Ambientes destrutivos? Quem influencia os seus sonhos e projetos? Quando falamos de quem, falamos de pessoas. Isso remete diretamente às suas amizades, aos seus professores da vida e, é claro, até seus inimigos. Por que você deseja o futuro que sonha em ter? É em troca de uma vitória pessoal ou de um ganho coletivo? Seus projetos futuros são egoístas ou altruístas? É importante definir. Em Jeremias 29, capítulo 29, no versículo 11, está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Tenha cuidado para não desejar errado. Algo maior está trabalhando para que seu fim seja conforme você espera. No próximo subtítulo, a interpretação da vida. Você interpreta as experiências externas conforme o estado do seu coração, como a gente falou, como o livro disse no subtítulo anterior, né? Você interpreta as experiências externas conforme o estado do seu coração. Em outras palavras, o seu nível de inteligência emocional determina como você entenderá o que acontece à sua volta. Por que um nordestino vindo da seca tem expectativa de futuro diferente da que tem o filho de um juiz federal de São Paulo? Os filtros mentais, que são a forma como interpretamos os acontecimentos externos, foram estabelecidos em nosso inconsciente pela infância que tivemos e a realidade na qual vivemos. Logo, quem fugiu da seca jamais terá a mesma expectativa de quem foi criado a pão de ló. Porém, não se engane, as chances podem ser iguais, apesar de as expectativas serem diferentes. O rei Salomão disse certa vez em seu livro de Eclesiastes: tempo e oportunidade acontecem para todos.
Já vi mendigo virar milionário e milionário virar mendigo. É claro que o ambiente ao qual você se expõe tem a vantagem de plantar uma semente na terra fértil de sua mente. Ali brotam ideias e projetos que podem te levantar ou derrubá-lo para sempre. Então ele dá um conselho aqui, ó. Ambientes não te definem. Ambientes semeiam ideias que podem te definir. Recentemente eu escutei de um amigo o caso do Pedro, filho da dona Marli, que vendia sorvete na praça do bairro há 20 anos. Pedro sempre foi desinteressado pelos estudos, andava com desempregados, vivia no barzinho da esquina e chegou a ser informante da polícia do bairro, porque, como não fazia nada, ficava observando a vida de todos por ali. Até que um dia, um de seus amigos sugeriu que eles fizessem uma prova para o DESIP, a Unidade de Segurança Prisional de Aracaju, em Sergipe. Como teve companhia para estudar e focou no salário, acabou se preparando o suficiente para passar no concurso. Uma vez dentro da instituição, ideias boas e ruins começaram a chegar como sementes em sua mente e em seu coração. Ideias negativas como corromper-se dentro da unidade, e ideias boas como cursar faculdade de Direito, como a maioria fazia com o objetivo de passar no concurso da Polícia Federal. Com o tempo, Pedro se apaixonou por uma agente que estava estudando Direito. Então, a semente que germinou não foi a de corrupção, mas a de preparação para o futuro. Hoje, Pedro, o filho da senhora do sorvete, é agente federal, bem casado e um homem de bem. Ambientes plantam sementes e sementes são ideias. Escolha aquela que irá frutificar melhor em sua vida. Você entenderá melhor no capítulo Pessoas e Livros. Mais um subtítulo: usando experiências negativas para entender o futuro. Entrevistei muitos policiais do Rio de Janeiro para entender por que resolveram entrar em instituição com fama de corrompida e realizar um trabalho extremamente perigoso. A maioria respondeu que foi humilhada na infância, apanhou de colegas maiores, sofreu algumas injustiças e foi abandonada pelo pai. Para compensar essa dor, para tentar lidar com as fraquezas e exposições do passado, essas pessoas entraram para a polícia. Martin Luther King, 1929-1968, não nasceu um revolucionário. Ele foi moldado por seu pai. As experiências negativas com a segregação racial colocaram aquele jovem negro no rumo do seu destino. Veja, por exemplo, o que aconteceu em dezembro de 1955, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Naquela época, o racismo era institucionalizado em alguns estados norte-americanos. Isso mesmo. Leis proibiam que negros frequentassem lugares destinados exclusivamente aos brancos. Vou baixar essa música aqui mais um pouquinho. Uma dessas normas vigentes no país, dizia que os negros deveriam se sentar apenas na parte de trás do ônibus. Se o veículo ficasse cheio, o negro era obrigado a ceder o lugar a qualquer branco. Ou seja, se o negro estivesse sentado seguindo sua viagem tranquilamente e surgisse um homem, uma mulher, uma criança branca, o negro teria que se levantar. Só que uma mulher negra se insurgiu contra a lei, cansada da discriminação por causa da sua cor de pele. Rosa Parks, uma costureira de 42 anos na época, recusou-se a dar o seu lugar a um branco. Isso aconteceu em 1º de dezembro de 1955. O desdobramento do caso foi tão absurdo quanto era aquela lei. Rosa Parks foi presa e multada por se recusar a dar o seu lugar no ônibus. A prisão revoltou a comunidade negra e acabou sendo estupim do surgimento redentor da luta pelos direitos civis. Foi a partir da prisão de Rosa que o reverendo Martin Luther King começou a organizar um boicote em massa contra o ônibus da cidade. A lógica era a seguinte: se o negro não era tratado de forma igual no ônibus, então o negro não iria mais andar de ônibus. O boicote durou 381 dias. Gente, que perseverança, hein? Mais de um ano
Portanto, naquele período, o negro que tinha um carro dava carona aos seus vizinhos, amigos e até mesmo a desconhecidos. Muitos também iam a pé de casa ao trabalho e do trabalho para casa. Não importava a distância, mas sim a luta. Repare bem, a prisão de Rosa Parks provocou o engajamento de Luther King. Aquela prisão poderia ter enchido os negros de medo. Se prenderam uma pessoa, podem prender outras. Mas esse sentimento não contaminou Martin Luther King, que na época tinha apenas 26 anos. Os negros foram unidos para as ruas e o movimento surtiu efeito. Cerca de um ano depois, em dezembro de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que eram inconstitucionais as leis que segregavam negros e brancos nos ônibus do estado do Alabama. Que vitória! Depois desse episódio, Dr. King ganhou projeção nacional e internacional. Sua vida é parte da história do século XX. Experiências negativas não precisam se transformar em sofrimento, mas podem ser um start para os seus melhores anos. Mais um subtítulo, voltando a ambientes. Ambientes influenciam o seu destino? Respondo com outra pergunta. Quem nasceu e viveu a vida toda em uma comunidade carente será necessariamente um traficante? Se você olhar o noticiário do dia a dia, vai pensar que sim. Mas se você entrar em uma comunidade e conhecer quem mora lá, será capaz de perceber que é apenas uma pequena minoria que trilha o caminho do crime. Não é o ambiente que define você, e sim o volume desse ambiente que você permite que te influencie. Você já viu alguém nascer em uma família rica e abastada e morrer sem um tostão? Ambientes definem destinos ou sementes ou semeiam ideias sobre eles. Uns minutinhos, estamos em 12. Mais um subtítulo, a matéria-prima que tenho. Todos nascemos com habilidade natural. Eu chamo isso de matéria-prima. Alguns preferem chamar de dom. Deus é eterno e em todo esse tempo, sendo Deus, ele nunca fez uma mesa. Não há relato que ele tenha feito uma cadeira. Deus fez a árvore, a matéria-prima para criarmos o que quisermos a partir dela. Ou seja, corre atrás. Em uma de minhas palestras, mundo afora, perguntei ao público quem sabia tocar violão. Muitos levantaram as mãos. Então continuei. Quem aqui toca violão muito bem e é reconhecido por isso? Umas 4 pessoas continuaram de mãos levantadas. Então eu insisti. Qual de vocês aprendeu a tocar estudando em um conservatório? Apenas um continuou de mãos levantadas. De 4 pessoas, apenas um teve que aprender a tocar o instrumento, as outras 3 nasceram com essa habilidade. Da mesma forma, ninguém aprende em um conservatório de música a cantar afinado. Ou você é ou você não é afinado. Na escola de música, você aprende técnicas para potencializar o que já sabe fazer naturalmente. Isso é matéria-prima. Quando você descobre o que sabe fazer naturalmente bem, isso é mais um passo na descoberta de seu destino. Em geral, seu futuro está ligado às coisas que você nasceu com inclinação para fazer. Na teologia, chamamos isso de dom, um presente divino para você. Há habilidades naturais e outras aprendidas. Ambas são importantes para o seu futuro. No primeiro teste, para entrar em uma equipe de elite da Polícia do Rio de Janeiro, o exercício é complexo. Pela madrugada, acordam os candidatos e todos são jogados em um rio frio e profundo. Assustados pela escuridão, com o frio e sem colocar os pés no chão por causa da profundidade, muitos se desesperam e pedem para sair. Outros desmaiam de terror, outros choram e gritam sem parar. Porém, uma parte fica parada e sobrevive calada. Toda essa experiência coopera para selecionar quem será um policial de elite, pois se manter calmo em situação de extremo perigo deve ser antes de tudo a matéria-prima do soldado. Policiais me relataram que nessa guerra civil travada na cidade do Rio de Janeiro,
Os policiais são provados a todo momento. Em vários confrontos com traficantes, membros da equipe policial que avança na favela temem o barulho dos tiros e não suportam a sensação de morte. O medo os toma e eles literalmente entram em choque antes mesmo de ficarem cara a cara com os bandidos. Quem não identificou sua habilidade natural para fazer o que precisa ser feito pode atrapalhar a vida de quem sabe fazer. Há pessoas que dizem: eu não possuo nenhuma habilidade natural, mas isso não é verdade. Caro leitor, isso não é possível. O que é possível é que você nunca tenha tido a oportunidade de escavar dentro de si até encontrar a sua habilidade natural. Existem várias formas de fazer essa busca. Repare nos casos de grandes cantoras do cenário mundial, como as norte-americanas Whitney Houston e Katy Perry. Elas cresceram em ambientes, no caso delas, uma igreja, que possuíam coral de vozes, grupo de músicas, oportunidades e incentivos musicais. Há também exemplos como a brasileira Sandy, que fez dupla com o irmão Júnior por anos. No caso dela, foi o ambiente da sua casa. Seu pai é um famoso cantor brasileiro que provocou a escavação interior até que o dom fosse encontrado. Então acredite, o ambiente ao qual você foi ou é exposto pode frear ou acelerar o seu processo de descoberta de matéria-prima, certo? Nossa capacidade intelectual é limitada e não conseguimos escolher os ambientes que iremos frequentar pensando no futuro, principalmente quando somos crianças e adolescentes. É por isso que algo maior está sempre conspirando a nosso favor. Constantemente a força divina nos alinha com o destino correto. Beleza, então hoje aqui para vocês algumas reflexões para que façam aí até o dia de hoje dessa leitura desse livro, Descubra Seu Destino. Quais foram as palavras que mais lhe marcaram na vida, positiva ou negativamente? Pense aí. Quem as declarou? Você acreditou nelas? Você já permitiu que alguma experiência fosse um divisor de águas em sua vida, negativa ou positivamente? Você já descobriu qual é a sua habilidade natural, a sua matéria-prima? E por último, escreva em poucas linhas quem será você daqui a 5 anos. Fica esse exercício aqui no final dessa leitura de hoje para vocês, ok? Galerinha, encerramos aqui mais um dia de leitura e a gente volta amanhã e eu espero você compartilhe a leitura, comenta se você achou alguma parte interessante que te chamou a atenção. Estaremos aqui amanhã. Tenham todos bom dia. Tchau, tchau.